Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, que é a Associação Espírita Internacional, essa associação é denominada CEPA Brasil, que é uma associação civil espírita, foi fundada em 19 de outubro de 2003, então agora, daqui a 2 dias, vai estar completando 17 anos, e que é integrada por pessoas físicas identificadas com os seus princípios e objetivos. Para residentes no Brasil, mas nós também temos muitos integrados, muitos agregados aí de outros países. A CEPA Brasil, ela tem por objetivos difundir os ideais e operacionalizar as ações da CEPA no Brasil, promover o intercâmbio e a integração entre dirigentes, delegados e amigos da CEPA no Brasil, realizar atividades doutrinárias de estudos e de divulgação, visando a difusão do espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, primando pelo seu caráter livre-pensador, humanista, progressista, laico, plural e universalista. Incentivar também, promover, organizar e apoiar eventos relacionados com seus objetivos. Apoiar e incentivar todas as iniciativas compatíveis com a ética do espiritismo, visando ao progresso, a paz e a sustentabilidade do planeta. Este evento tem por objetivo reunir a família cepiana e a família CEPA Brasil e marcar um momento exclusivo dela, pois temos tantos outros que estão sendo realizados, sejam rotineiramente ou não, com apoio direto ou indireto da CEPA. Ali também estamos presentes, através dos nossos delegados e amigos. Vivemos momentos difíceis, mas nós encontramos uma maneira, uma forma de não nos isolarmos, conectando-nos, participando das atividades online, ditas lives, de nossas e outras instituições, inclusive as culturais e sociais. Não estamos sozinhos. Hoje, esse evento tem como tema central o espiritismo ante os desafios éticos. Não tem por objetivo fechar a questão, né? Muito pelo contrário, né? Pelo pouco tempo que nós temos. Nós montamos uma estrutura que terá uma apresentação artística, né? E que será feita essa apresentação pelo Homero Ward, que é o secretário da CEPA Brasil. Depois nós vamos ter 2 palestrantes, e o Matheus Laureano, nosso vice-presidente, que vai estar coordenando essa parte. Depois, em seguida, nós abriremos um tempo para perguntas que serão exclusivamente feitas por escrito e pelo chat. Tá? Depois nós teremos novamente mais uma apresentação artística e depois o encerramento. E aí, no final, nós abriremos para as pessoas que queiram se confraternizar, se ver, fazer algum outro comentário. Tá certo? Então, neste momento, eu chamo o Homero para dar continuidade ao nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Reitero a satisfação da CEPA Brasil pela presença de todos os amigos que estão conosco. E, nesse momento de reflexão artística, o início dos trabalhos, será composto com a apresentação de uma música e 2 poesias, uma na abertura e outra no encerramento desse ponto. Agradecemos ao amigo André Luiz, que está presente hoje conosco, por convidar os músicos poetistas que gentilmente concordaram e gravaram vídeos exclusivos para este momento. Agradecemos também à União das Sociedades Espíritas do Estado do Ceará, o UCC, pelo apoio de sempre e a este evento em especial. Nosso agradecimento especial ao grupo Servão de Luz, composto hoje por Luiz Verão e Rose Martins, que vão interpretar a linda música Tocando em Frente, de Almir Sá e Nato Teixeira. Vamos ouvir, então, a música.
tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada sou. Estrada vou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. E cada um de nós carrega sua história, e cada ser em si carrega o ser capaz de ser feliz. E é isso aí, fomos criados para sermos felizes e para evoluirmos sempre. Por isso, fé em Deus, orai e vigiar. Paz e luz a todos. E bem. Muito lindo, lindo mesmo. André Luiz, muito obrigado. Agradeça muito ao Luiz Verão e à Rose Martins por esse momento emocionante, lindo que eles apresentaram a nós. Muito obrigado, amigo. Meus amigos, então agora no segundo momento, nós também vamos agradecer poetisa e escritora Francisca Gomes, de Maranguape, a terra do Anísio, que vai nos ler a poesia Empatia, do seu livro Fragmentos, Vida, Amores e Verdades. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Sou Francisca Gomes, aqui do Ceará. Sou uma trabalhadora da Seara Espírita Bezerra de Menezes, em Maranguape, terra de Chico Anísio. Agradeço o convite de participar deste evento da CEP Brasil, com a leitura de um poema meu. Vou para vocês um poema do livro Fragmentos, Vidas e Verdades. O título é Empatia. Quando encaro o outro com empatia, deixo de lado a ousadia de julgá-lo
a arrogância de achar que tenho autoridade para apontar os pecados dele, a prepotência de acreditar que sou melhor que ele. Quando considero os sentimentos, a dor e as motivações do outro, posso me mover para acudi-lo, seja ele gente ou bicho. Quando encaro o outro como irmão, seja ele quem for, qualquer tipo de planta ou flor, animal quadrúpede, bípede, aquele que não tem pé, qualquer pé de pau, água que corre no rio, no mar ou nos igarapés, bicho que vive em cima da terra ou embaixo dela, bicho que me assusta ao vê-lo ou que não posso enxergá-lo, compreendo então que a gigantesca casa que nos abriga pertence a todos nós, na mesma medida. Então, posso dar guarida a qualquer tipo de irmão que eu possa ajudar, ou tão somente respeitar sua condição e função nas vidas que se encadeiam sob a regência da Mãe Natureza. Somente a empatia, ensinada pelos grandes mestres, faz de mim um ser mais humano, que compreende os dramas do irmão suicida, da mãe que aborta, por questões que desconheço, mas que respeito, que não posso julgar, condenar, pois também sou ignorante, de nada sou inocente, já fui fraco, negligente, subserviente em alguma existência passada e tanto tenho errado na existência presente. Vivemos sob o jugo de um Deus justo, mas sob o comando de vis governantes, que mandam e desmandam em nossas vidas, mas que no tempo certo pagarão seu quinhão, pelos erros que temos cometido, tantas vezes impelidos por falta de alternativa justa, coerente, prudente, mesmo sendo cristãos. A empatia me aproxima de todos. A empatia me faz compreender que estamos no mesmo barco, seguindo no mesmo compasso, que somos todos devedores, causadores de dores, sofredores, necessitados do amor de nosso Senhor. A empatia me faz mais humilde, mais gente. A empatia me faz decente, compassivo e mais digno da compaixão de quem caminha comigo e me enxerga como irmão. Eu desejo que este texto seja útil para vocês, que colabore com o evento, com as suas reflexões. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um beijo, um abraço a todos vocês e até outra oportunidade. Muito bom. Emocionante, Francisca. Muito obrigado pela sua empatia que diz tantas verdades para os nossos tempos atuais. Felizmente, nós vamos ter mais uma poesia sua ao encerramento deste encontro. Neste momento agora, vou passar a palavra então para o Matheus, que vai apresentar os nossos expositores de hoje. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Agradecer a presença de todos aqui e todas. Nós vamos ter dois painéis, duas falas hoje, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Os nossos palestrantes de hoje serão Eduardo Ferreira Valério, que é promotor de Justiça de Direitos Humanos em São Paulo e membro do CPDOC, e Júlio César Lima de Farias, advogado, graduando em Filosofia, artista, educador, membro da CEP e delegado da CEPA. A primeira fala do Eduardo Ferreira Valério será Relação de ajuda entre caminhantes, da caridade ao direito fundamental à existência, sob parâmetros espíritas. Ele falará por 20 minutos, e depois teremos um intervalo. À volta do intervalo,
O Júlio César assume com espiritismo e alteridade ante o paradoxo da tolerância. Gostaria de lembrar a vocês, a todos que estão aqui, de deixar o microfone desligado e também que as perguntas serão feitas pelo bate-papo ou chatzinho. Tem um botão do chat, para quem não está acostumado com a ferramenta, o botão do chat fica no canto central inferior da tela. Tem alguns botões no canto central inferior e o chat é o segundo botão. A gente pode clicar lá, vocês têm acesso ao chat e faz a pergunta que Jailson e Alcione estarão anotando as perguntas para os nossos palestrantes. Tá certo? Então, agora nós vamos passar a palavra para o Eduardo. Tem 20 minutos para falar sobre relação de ajuda entre caminhantes, da caridade ao direito fundamental à existência, sob parâmetros espíritas. Seja bem-vindo, Eduardo Ferreira Valério, e você agora está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas, é uma alegria muito grande estar nesse evento da CEPA. Agradeço o convite que me foi formulado por intermédio da Alcione. Tenho aqui já muitos amigos e outros que só conheço do grupo de Zap, e agora os vejo aqui também pessoalmente, ainda que por meio da tecnologia, e acreditem, para mim é uma grande alegria e satisfação ser acolhido neste meio laico e livre pensador do espiritismo brasileiro. O tema que nós nos propusemos hoje a conversar, rapidamente trazer aqui nesses 20 minutos uma proposta de leitura, parte de um pressuposto que me parece seja óbvio para todos nós, de que não há como se pensar num projeto espírita que não passe pela ação humana em favor do todo e do próximo. Não se pode imaginar que o espírita leia os postulados da doutrina espírita imaginando que possa fazer a sua trajetória humana, a sua trajetória de evolução sozinho, sem a interação com o outro, sem a construção de um mundo que hoje, usando uma expressão da moda, nós diríamos construção de redes. Construção de redes que significa troca mútua, sobretudo de relações de ajuda. O professor Allan Kardec nos esclarece a respeito disso, falando em amor e falando em ajuda material, falando em caridade material e caridade espiritual. E ele usa, e com muita frequência, a palavra caridade de uma maneira que acho que nós, que tentamos fazer uma leitura do espiritismo destituída daqueles apegos religiosos, temos que tentar tirar a palavra caridade da captura a que ela fora submetida pelas religiões. A maneira de nós compreendermos caridade não pode estar submetida a nenhum tipo de relação vertical. A palavra caridade tem que estar, sobretudo, numa relação de igualdade, e a tal ponto radicalizarmos esta leitura que talvez nós chegássemos à conclusão de que caridade tem que ser interpretada na perspectiva espírita como justiça. Talvez, se o professor Kardec não tivesse querido dar uma resposta espirituosa, quase irreverente à igreja, traçando aquela frase do fora da caridade não há salvação, talvez ele pudesse dizer fora da justiça não há salvação, sempre entendendo aqui salvação como também uma expressão de resposta à pretensão, à presunção da Igreja Católica do século XIX, que renascia na França depois da Revolução Francesa. Então, nós poderíamos compreender que não há projeto evolutivo de alguém que queira se guiar e se inspirar pela doutrina espírita que não passe por um dever de justiça para com o semelhante. E nessa busca do dever de justiça surgem, então, essas relações de ajuda. O que são relações de ajuda? São obrigações, deveres, de que nós devemos nos desvencilhar, ou que haveremos de nos desvencilhar, no curso da nossa encarnação, em todos os momentos e ocasiões em que na nossa vida de relação nos depararmos com quem quer que precise de qualquer tipo de ajuda. E aí então surge essa classificação do professor Allan Kardec de caridade espiritual e de caridade material. Nós não vamos hoje falar da caridade espiritual. Como nós temos aqui um tempo relativamente curto, de apenas 20 minutos, na verdade o tempo não é curto, eu que brinco que eu me tornei um velho tagarela e a gente acaba falando, né? Eu queria falar 1 hora, aí a senhora me falou, não, são só 20 minutos. Então eu peguei uma abordagem mais ampla sobre o tema e fiz um recorte, e com isso eu excluí as questões que dizem respeito
a caridade espiritual, vamos chamar assim, que a gente poderia, então, agora interpretar como sendo uma justiça afetuosa pessoa a pessoa. E essa ela é para sempre em todas as circunstâncias, e eu teria muita dificuldade de traçar aqui um paralelo entre esta, usando ainda a expressão de Kardec do século XIX, esta caridade espiritual e as questões, digamos, institucionais, jurídicas e políticas, como eu vou fazer em seguida com relação à caridade material. A caridade espiritual é alguma coisa realmente de indivíduo e tem muito a ver com empatia, exatamente essa poesia maravilhosa que nós ouvimos no início. É muito interessante como muito do que a poetisa nos declamou, nós vamos mencionar daqui para frente. Então, queria deixar muito claro que sempre que daqui para diante a gente se mencionar essa questão da caridade, ou justiça, melhor interpretando, nós estaremos falando da segunda modalidade, da segunda categoria, que é a relação de ajuda material. E por que a gente acha importante trazer esse pensamento e esta reflexão para esta tarde, neste evento da CEPA? Porque as perspectivas materiais da população mundial em geral, mas da brasileira em especial, são tenebrosas, né? As necessidades de ajuda material para que os espíritos reencarnados consigam levar adiante os seus projetos reencarnatórios estão sob sério risco a se confirmarem as previsões dos estudiosos e dos observadores do contexto atual brasileiro. Ainda essa semana, o Banco Mundial, que é uma organização, nesse aspecto que eu quero dizer insuspeita, porque é uma entidade importante do mercado financeiro internacional, do capitalismo internacional, divulgou um relatório, foi amplamente divulgado pela imprensa brasileira, em que demonstrava que a economia mundial pós-pandemia desenvolverá no formato de uma letra K, K de quilo, quilo escrito com K, quando não se escreve quilo com QI. E na letra K, a perna superior, a perna que sobe, são os países ricos. E a perna inferior são os países em desenvolvimento, que é um eufemismo para falar países pobres, países do capitalismo periférico. Ou seja, se os países ricos, a perninha para cima, e os países pobres, a perninha para baixo, significa que o abismo entre eles tende a aumentar nesta economia pós-pandemia. Nós estamos fortemente incluídos na perninha que desce, na perninha descendente. As perspectivas para a economia brasileira são terríveis, até porque a pandemia nos pegou num momento de enorme fragilidade, de relações de trabalho destruídas, de trabalho precarizado, de gente ganhando dinheiro precariamente em entregas de aplicativos e sem nenhum tipo de proteção trabalhista e com dificuldade de acesso até mesmo à justiça do trabalho imposta por estapafúrdias reformas legislativas recentes. Ou seja, a possibilidade de que nós tenhamos grandes bolsões de miséria e de fome, contingentes enormes da população brasileira novamente entregues à insegurança alimentar e nutricional, e índices que já estavam superados há muito tempo, isso está aí no nosso horizonte muito próximo. Pois bem, nós todos, brasileiros, seremos chamados a nos defrontar com essa situação, e aí entra, então, aquele convite, que é quase uma intimação que a doutrina espírita nos faz a nós, que nos deixamos inspirar pelos postulados da doutrina espírita, da relação de ajuda, esta ajuda material, e, portanto, estamos falando desta caridade material. Como nós todos aqui sabemos, o Espiritismo tem uma tradição nesta ajuda material, não é isso? Nós sabemos quanto o movimento espírita cresceu e se consolidou no Brasil, sobretudo no século XX, a partir de trabalhos assistenciais de diversas ordens, né? Lá atrás, nos anos 30, 40 do século passado, eram os albergues noturnos que acolhiam a época chamado andarilhos, hoje chamado trecheiros, né? E que depois essas instituições foram sendo desativadas, acompanhando a própria dinâmica da sociedade brasileira, mas hoje há grandes instituições brasileiras espíritas na área da assistência social, voltadas para crianças, voltadas para idosos, para gestantes, enfim, de diversas ordens, algumas poucas, infelizmente, com caráter educacional, a maior parte com caráter assistencialista, mas isso já é outro assunto para outro momento. A grande questão é que essas instituições serão chamadas, talvez, com uma intensidade muito maior a partir de agora, e numa perspectiva a que não estávamos mais acostumados.
Então, eu gostaria de propor para vocês aqui uma ideia de nós entendermos como é que esta relação de ajuda poderia acompanhar a necessidade da população, mas, ao mesmo tempo, também atender a uma necessidade de avanço, de evolução conceitual, metodológica, de uma atitude de assistência material conciliada, coerente com os postulados da doutrina espírita e com esta leitura não religiosa da doutrina espírita. Então, a grande ideia é imaginar o seguinte, e é uma leitura apenas que a gente faz, e, portanto, uma hipótese, nada além do que uma hipótese, de que talvez nós pudéssemos pensar em 4 momentos ou 4 patamares postos numa sequência que sugerem um aprimoramento ou uma evolução. Então, o primeiro momento seria da caridade. Aqui a caridade entendida no sentido muito estrito, muito típico, muito próprio. A gente vai falar um pouco de cada um deles, só quero colocar o painel para a compreensão do que é que a gente pretende falar nesses próximos minutos. Caridade, no segundo momento, compaixão, num terceiro momento, assistência social, num quarto momento, direito fundamental. Por isso a gente colocou no título que seria a proposta de entender este caminhar da caridade ao direito fundamental, passando por 2 momentos intermediários, que seriam o da compaixão e o da assistência social. Para então tentarmos compreender onde nós estamos e o quanto nós podemos ou não aprimorar a maneira da prestação desse auxílio material, mantendo a coerência doutrinária que o Espiritismo nos ensina. Muito bem, nesse primeiro momento da caridade, o que nós teríamos é uma relação muito própria de um pensamento religioso salvacionista. Então, aqui a caridade no sentido, digamos, depreciativo até do termo, se a gente poderia usar esse adjetivo. Essa é uma caridade vertical, ela é uma caridade unilateral, ela é assimétrica, porque ela coloca aquele que ajuda e aquele que é ajudado numa relação vertical e quase de humilhação. Embora não necessariamente aquele que o faça tenha, digamos, deliberadamente esse propósito. É alguma coisa que se faz na própria repetição e na própria estrutura institucional dos trabalhos. Me recordo, em uma instituição que ajudei num certo tempo espírita, que atendia muito as gestantes carentes, né? Que ficavam lá um período para fazer enxovalzinho, ganhavam as coisas de puericultura, etc. E eu me lembro hoje, isso já faz alguns anos, eu não faço a menor ideia se continua assim, mas as voluntárias só se referiam às assistidas como mãezinhas. Quer dizer, esse adjetivo, e ainda no diminutivo, ele soa extremamente autoritário até. É uma maneira de diminuir e de colocar a pessoa a quem se assiste numa relação de inferioridade. Então, neste primeiro conceito, nós temos uma relação de ajuda que só ajuda a quem recebe ajuda, só ajuda aquele destinatário final, porque, em última análise, vai levar um prato de comida ou vai levar um enxoval. Mas aquele que é ajudado, ele o faz, em geral, ainda que de modo inconsciente, num propósito que é nada além do que talvez arrumar a chave para o nosso lar depois do desencarne, garantir uma vaga no nosso lar, ou, enfim, uma versão 2021 das vendas, das compras de indulgências. É uma espécie de mercancia com a divindade, com a lei natural, que, convenhamos, ela é muito própria da história humana, e se nós fizermos a leitura das religiões, nós vamos ver que sempre esse tipo de barganha aconteceu. E talvez, neste primeiro modelo, nós estaríamos aí dentro deste âmbito, desta barganha, e, portanto, de alguma coisa muito assimétrica e desigual. O avançar disso, no segundo momento, seria sairmos dessa ideia de caridade para uma ideia de compaixão. A compaixão já muda o patamar, a compaixão ela é igualitária, ela é recíproca, ela é horizontal. Por quê? Porque na compaixão existe a relação de empatia. Aí está de novo a poesia. Uma relação de empatia que naquele assistencialismo interesseiro não havia. Numa relação de compaixão há uma horizontalidade, quando então o assistido é visto pelo assistente como alguém que lhe é igual. E aquele que ajuda vê no assistido alguém que poderia ser ele próprio, que, portanto, cria uma relação recíproca, numa troca que vai muito além da doação física da comida ou da roupa, e vai numa relação
de ajuda emocional, de sentimento de afeto. Usando aqui afeto num sentido vulgar, coloquial do termo, evidentemente, nenhum sentido filosófico. Então, quero dizer que neste momento em que se consegue entender e enxergar aquele assistido, porque está numa condição de necessidade, de desassistência, como alguém que é igual, neste momento nós começamos a construir uma relação de afeto e de igualdade e de simetria, que faz com que esta relação de ajuda agora seja benéfica para ambos os lados e não apenas para aquele que recebe a ajuda material. E com isso, colocamos esta ideia de caridade e de compaixão no âmbito exclusivamente da moral, daquilo que o indivíduo faz dentro do seu projeto reencarnatório. Muito bem, talvez hoje, muito fortemente, nós encontraremos essa segunda circunstância, mas talvez estejamos já em condições de lutar por um terceiro degrau, e neste terceiro degrau nós saímos do âmbito exclusivamente da moral e passamos a entender o âmbito do direito. Nesse terceiro degrau estaria a assistência social. E aí o que nós teremos então? Esta relação de ajuda, ela já não é mais apenas uma relação ditada pelo imperativo moral, no caso dos espíritas, pelo projeto reencarnatório, pela ideia da evolução e da ideia da reencarnação como motivadora, mas sim como um direito. E agora um direito criado pelas instituições. E daqui a pouco a gente vai falar dessa relação do cidadão espírita com as instituições. Vamos encerrar com isso, na verdade. Então, nesse terceiro patamar, nós já passaríamos a entender que aquele assistido que ali está, ele não está simplesmente recebendo uma ajuda que circunstancialmente ele precisa, mas ele está ali cobrando algo que lhe é do seu direito. E isso muda completamente a visão, porque aí veja que aquela pessoa que vai buscar o enxoval na instituição assistencial espírita não está indo receber uma, entre aspas, esmola ou uma ajuda ocasional, mas está indo simplesmente resgatar alguma coisa que é seu e que lhe foi negado pela sociedade injusta, pela sociedade capitalista e desigual e assimétrica. Portanto, nós já estamos agora numa dimensão de direito que faz com que aqueles que ajudam estejam exercendo ou cumprindo um direito que transpassa muito além da norma e vai numa visão de direito fundamental, de direito natural. Portanto, o titular não é simplesmente um Estado ou uma instituição pública, mas cada um de nós, na medida em que seres humanos somos cidadãos, e, portanto, com o dever compartilhado, corresponsáveis de cumprir com isso. E aí essa entidade assistencial, portanto, ela passa a ter a clareza de que esta relação de ajuda material é o exercício de um direito e de uma obrigação. É o exercício de uma obrigação e um direito por parte daquele a quem assiste. Se nós fôssemos discutir no âmbito do direito brasileiro, tem todo um desafio de construção de um sistema único de assistência social, chamado SUAS, que está estruturado no direito brasileiro por uma lei de 1992, mas na prática estruturado desde 2003, um enorme esforço para mantê-lo funcionando. Portanto, aí nós temos uma situação em que já saímos do âmbito da moral, entramos no âmbito do direito, mas que as instituições espíritas podem e devem contribuir para a consolidação desta ideia, sem que isto perca em qualquer momento o ideal e a inspiração individual da prática no sentido amplo, caridade, da realização da justiça, como dizíamos, numa leitura mais fiel ao pensamento do professor Allan Kardec. Mas há ainda um quarto patamar, que talvez seja esse o que nós devamos almejar, e acho que desse nós ainda estamos distantes, pelo menos na realidade brasileira de 2020. Falávamos do primeiro patamar, a caridade, o segundo, a compaixão, o terceiro, a assistência social, o quarto é o direito fundamental. É compreender que a alimentação, moradia, assistência são direitos básicos e fundamentais que garantem aquilo chamado mínimo existencial, e que aí já não é simplesmente aquele direito circunstancial trazido por uma legislação, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social. Agora nós já estamos falando de um direito fundamental que é garantido nas cláusulas pétreas da Constituição e garantido no direito internacional dos direitos humanos, nas convenções e tratados internacionais. Aquele direito que é inalienável e que, portanto, o dever de quem presta é compulsório.
é alguma coisa que tem que ser feita, porque a chamada esfera horizontal dos direitos humanos obriga a todos nós que obedeçamos os direitos humanos uns dos outros, e não apenas o Estado. Quando chegarmos nesse ponto, teremos uma tal maturidade institucional, política, jurídica, que neste momento, nós espíritas, se estivermos contribuindo nas nossas entidades, dentro do nosso pequeno microcosmos, para que assim compreendamos o serviço assistencial espírita, estaremos fazendo com que a finalidade da nossa encarnação, que é dupla, como bem sabemos, que é servir à nossa própria evolução e transformação pessoal, nada de reforma, mas a transformação pessoal, e em seguida contribuir para a transformação do todo, para o amadurecimento das instituições, porque no processo recíproco sabemos que o homem será aquilo que as instituições dele fizerem, e com isso ele conseguirá cumprir o seu projeto reencarnatório. Portanto, quando chegarmos neste quarto patamar, nós estaremos numa tal situação em que a atuação do espírita nas suas instituições espíritas será uma avalista de um Estado democrático pleno, profundo. Porque nós poderíamos aqui, para concluir, que eu já estou indo no meu tempo, poderemos traçar aqui uma espécie de equação para dizer que uma sociedade desigual, com uma grande parcela de pessoas carentes de recursos mínimos para a sobrevivência, que precise daquelas iniciativas individuais de caridade e compaixão, é uma instituição com grande desigualdade e pequena densidade democrática. Uma sociedade em que se valha das suas instituições para garantir os direitos da assistência social, ou mais do que isso, os direitos fundamentais das pessoas necessitadas, e cada vez menos, portanto, serão necessárias essas instituições de assistência social, porque os direitos mínimos estarão garantidos pelo conjunto de um Estado igualitário e de assistência e de bem-estar social. Nesse momento, nós estaremos numa sociedade com menor desigualdade e com maior densidade democrática. O que vale dizer, quanto mais democracia, menos caridade. Esta é a ideia que nós queremos trazer para o pensamento dos companheiros e companheiras, sabendo que na CEPA se discute com seriedade essas questões e há espaço para que o espírito crie e nós façamos com que a nossa inteligência seja um instrumento para a interpretação da doutrina espírita, no sentido do avanço, do progresso e, sobretudo, de uma criatividade de sentimento e de conhecimento voltado para o sentimento, não é isso? Então, essa é a proposta de ideia para nós discutirmos depois da fala do prezado Júlio, a quem hoje tenho o prazer de conhecer. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Boa tarde a todos e a todas, fazendo questão de enfatizar o boa tarde, né, o sotaque paraibano. É um prazer enorme estar aqui com todos e todas da CEPA, pessoas que eu vi há muito tempo mesmo, realmente, e alguns aqui me conheceram, não era nem casado, e eu já tenho 2 filhos, e é muito bom estarmos juntos na tarde de hoje para discutirmos temas à luz daquilo que a CEPA e de que nós que integramos a CEPA e o movimento da CEPA se propõe, não é? Que é a discussão, a reflexão dos postulados espíritas de uma forma mais atual, numa leitura mais atual e mais livre pensadora, menos engessada, mais preocupada com a união dos espíritos, para usar aí uma lição que eu aprendi com Milton Medran, né, muito mais preocupado com a união dos espíritas do que com a unificação dos espíritas. E nessa perspectiva, achei muito oportuno o tema central do nosso encontro aqui virtual, o espiritismo ante os desafios éticos, porque nada mais atual do que os desafios éticos e qual a relação do espiritismo ante esses desafios éticos. E a primeira ideia que veio à minha mente quando refleti sobre o tema central do evento foi justamente analisar o contexto atual e perceber essa grande polarização argumentativa, ideológica, discursiva em que estamos inseridos, né? Polarização que se revela nas mínimas como nas máximas coisas, já que se perpassa a questão política, mas também a questão religiosa, filosófica, até futebolística, vamos dizer assim, né? Passamos por um processo
nos últimos 5 anos, muito traumático, de divergências ideológicas que se acentuaram na última eleição, em que pessoas deixaram de falar com outras, amigos se separaram, bloquearam gente do Facebook, saíram do WhatsApp, né? Os natais nas famílias se acabaram, almoço de domingo é aquele constrangimento, né? E a minha reflexão vai na linha de como o espiritismo, a ética, a refletir esse momento, nos ajudar a pensar esse momento e a superar, se é que é possível, superar essas dificuldades. Porque o espírita, penso eu, ele se vê numa dupla dificuldade, vamos dizer assim, diante desse contexto. A primeira em relação àquilo que é a dificuldade comum da sociedade emocional, a divergência ideológica, que inevitavelmente, por mais que a gente tente se blindar emocionalmente, mentalmente dessa polarização, a gente não consegue fugir muito, a gente está realmente inserido de cabeça, de corpo e alma nesse contexto. Mas o espírita tem essa dificuldade potencializada justamente por causa das propostas do próprio espiritismo. E eu explico. Aquele espírita que está mais apegado, que é a grande maioria dos espíritos, à proposta febiana, vamos dizer assim, ele se vê numa dificuldade enorme porque o movimento espírita tradicional não é muito afeito ao debate, à divergência de ideias, ao contraditório, né? Acredita-se muito que o contraditório de ideias é um motivo de desarmonia pessoal, interpessoal, que é melhor calar muitas vezes para não causar uma divergência na família, uma divergência na sociedade, e mesmo diante de quadros em que há uma profunda discordância ideológica e emocional de fatos que se apresentam, por conta dessa cultura que foi criada de não incentivar o contraditório, o debate do contraditório dentro do movimento espírita tradicional, isso causa uma angústia, é um motivo de muita angústia do espírita tradicional. Mas o espírita, vamos dizer assim, se é que é possível fazer essa divisão, cepeano, também ele não foge a essa regra. Embora saibamos que o movimento da cepa incentive mais a questão do contraditório, esbarra nessa questão de como lidar, como trabalhar, como desenvolver esse ambiente democrático, esse ambiente contraditório, diante do contraditório, de incentivo ao contraditório, de incentivo à divergência de ideias, diante desse contexto de polarização, né? Que é aquilo que o movimento da cepa, penso eu, que eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito no movimento espírita, fora do movimento da cepa, dos eventos da cepa, aquilo que nós aqui cepeanos e aqui a própria cepa incentiva, que é a questão da vivência da alteridade, da ética da alteridade diante desse contexto de polarização, né? E o que seria, então, essa ética da alteridade que a cepa já há muitos anos fala e que, para mim, é a proposta do espiritismo, como nós veremos mais à frente? Em poucas palavras, porque o tempo não permite, a ética da alteridade é um conceito muito novo, que surgiu aí pós-Segunda Guerra Mundial, pós aqueles traumas causados pela Segunda Guerra Mundial e o que a filosofia pós-moderna costuma denominar de fim das metanarrativas, das grandes ideologias. A ética da alteridade, a vivência da alteridade surge nesse contexto para valorizar a diversidade, não é? Para perceber que o eu subjetivo, a minha subjetividade, a minha individualidade, tão trabalhada pelo projeto moderno dos iluministas lá e até descambando no século XIX, a minha individualidade, ela só faz sentido, ela só se desenvolve plenamente em contato com outras individualidades. É na vivência dos subjetivos, das subjetividades, na minha vivência com o outro, na minha experiência relacional com o outro, que a minha própria individualidade se enriquece. A partir dessa perspectiva trazida pela alteridade, há um grande incentivo à valorização da diversidade. Então, a cultura, a linguagem, a arte deixa de ser eurocêntrica,
como o foi até a Segunda Guerra Mundial, centrada na cultura europeia, branca, burguesa, lá da Revolução Francesa. A cultura deixa de ser europeia, a centralidade dos valores deixa de ser europeia e passa-se a valorizar cada vez mais as experiências individuais, subjetivas, mas principalmente das culturas locais, né? A diversidade e não a individualidade, não a experiência individual, não a centralidade de uma determinada cultura, passa a ser a tônica. E quando a gente observa esses princípios da ética da alteridade e relaciona com o Espiritismo, eu achei até interessante, porque o que eu vou falar aqui está no Estatuto da CEPA Brasil, como o nosso amigo Jailson leu no início, né? A ética da alteridade, embora o Espiritismo seja uma doutrina construída no século XIX, como, penso, uma culminância do projeto iluminista, né? Carta de René Descartes, de Kant, e todo aquele contexto sociocultural, religioso, artístico, que descambou lá no século XIX, naquele otimismo exacerbado que o ser humano, que o indivíduo do século XIX tinha na ciência, no progresso, na racionalidade. Kardec se ressente muito disso, ele é uma pessoa muito empolgada no que o século XX nos reserva, né? Então, o Espiritismo, mesmo sendo o ponto de culminância, uma síntese desse processo que a civilização ocidental construiu, passou a partir do Renascimento, né? E que, em tese, estaria em conflito com esse conceito de alteridade, mas justamente devido à proposta aberta do Espiritismo, penso que a ética espírita, aquilo que o Espiritismo propõe como ética, descamba inevitavelmente na questão da alteridade. E por quê? Porque o Espiritismo, dentre inúmeros princípios que o Espiritismo nos ensina, extraio alguns que reforçam essa ideia da ética da alteridade. Primeiramente, nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina amante do progresso, que está preocupada com o devir e acredita que esse devir, esse porvir humano, é resultado de uma construção contemporânea, mas que, inevitavelmente, esse devir se coloca de forma esperançosa, não é? O Espiritismo, eu sempre digo isso, o Espiritismo é a doutrina da esperança, enquanto que as leituras religiosas ocidentais, inevitavelmente, eu uso muito, acabo repetindo muito essa palavra, as experiências religiosas ocidentais, as leituras religiosas ocidentais, pregam uma visão escatológica do mundo, ou seja, o mundo vai se acabar, né? O apocalipse é a destruição do mundo, e o ser humano é um ser inevitavelmente pecador e perdido, e que nessa destruição do mundo só alguns eleitos serão resgatados. O Espiritismo, nesse contexto ocidental, traz uma proposta diferente, porque o Espiritismo não acredita em fim do mundo. O Espiritismo acredita que no futuro todos nós seremos melhores, haverá a vivência do amor, haverá uma nova sociedade que, assentada nessa sociedade, será uma sociedade em que as pessoas viverão a ética do amor, a vivência da fraternidade, do trabalho, da tolerância e da solidariedade. Então, o Espiritismo é a doutrina amante do progresso nessa perspectiva, porque abre-se para o futuro, enxerga o ser humano como inserido esse constante devir, esse constante projeto de construção de um mundo melhor. E justamente porque o Espiritismo é uma doutrina progressista, o Espiritismo é uma doutrina aberta ao novo, não é uma doutrina fechada. O Espiritismo é uma doutrina de vanguarda, não uma doutrina de retaguarda. O Espiritismo é uma doutrina que pensa para frente, mas que pensa para frente e não que está preocupado em se defender a ferro e fogo uma tradição passada. As tradições passadas são importantes porque representam degraus da experiência humana, mas as tradições passadas são apenas degraus que o ser humano tem que passar para poder construir esse mundo melhor. Então, como uma doutrina progressista, o Espiritismo está aberto ao novo. Ao mesmo tempo, o Espiritismo, surgindo no século XIX, se propõe a ser uma doutrina universalista. E aí eu me lembro que quando eu apresentei essa minha fala lá atrás, há uns 10 anos na ACEP, eu quebrei o pau com meu amigo Matheus, no bom sentido, a gente debateu muito, porque sobre essa palavra universalismo existe também uma carga
preconceituosa, vamos dizer assim, na medida que aquilo que é universalista, que se propõe a ser universalista, se propõe a se impor diante de outras culturas e outras leituras. Mas quando eu afirmo que o Espiritismo se propõe a ser uma doutrina universalista, eu estou querendo dizer que o Espiritismo, desde a sua concepção, tal como Kardec formatou o Espiritismo, contribuiu na formatação do Espiritismo, se mostra uma doutrina aberta às diversas experiências da mentalidade humana, da cultura humana. O Espiritismo não se propõe a ser uma doutrina fechada no seu próprio umbigo. O Espiritismo dialoga e se propõe a dialogar com diversas culturas, com diversas correntes religiosas, políticas e filosóficas, né? Kardec é muito enfático ao afirmar que o Espiritismo não tem cunho proselitista e que é possível o Espiritismo dialogar com diversas correntes, com diversas religiões, com diversas culturas. Então, o Espiritismo é universalista diante desse quadro, de ser uma doutrina aberta à diversidade. E aí a gente já percebe a correlação com a alteridade. Eu costumo dar o exemplo, para tentar ilustrar e tentando acelerar aqui. O Espiritismo seria como a seleção brasileira, mas não é a seleção brasileira no sentido de ser a melhor. Eu vou dar um exemplo futebolístico, eu também gosto. Eu torço para esse time aqui, ó, é o Belo, é o Botafogo da Paraíba, é o Belo. Mas tem gente que torce para o Internacional, tem gente, seu Neves que está aí, torce para o Grêmio, ele vai me dar um xingamento aí já, né? Tem gente que torce para o Flamengo, para o Vasco. Quando está o Campeonato Brasileiro, cada pessoa está vestindo a camisa do seu time, não é? Então, todo mundo tira a camisa do seu time e torce para o seu time. Quando é época de Copa do Mundo, todo mundo guarda a sua camisa do seu time, e todo mundo se une em torno da seleção brasileira. Então, a seleção brasileira em Copa do Mundo seria mais ou menos o aglutinador das diversas torcidas. A minha proposta em relação ao Espiritismo ser universalista vai nessa área. É a seleção brasileira no sentido de que, quando o Espiritismo está em campo, ele se propõe a ser um mediador, um campo de diálogo de diversos aspectos da cultura humana, filosóficos, científicos, religiosos, possibilitando, a partir de seus paradigmas, a partir de seus parâmetros, a comunicação, o diálogo entre diversas correntes de pensamento, porque para o Espiritismo, todas as correntes de pensamento são igualmente válidas e igualmente importantes, porque representam experiências do caminhar evolutivo do ser humano. E, por fim, entendo e interpreto, e justamente por isso, voltando o passo, justamente por isso, o Espiritismo está sempre proposto a dialogar com a diversidade, que é uma das características fundamentais da alteridade. E, por fim, eu proponho uma leitura, eu entendo que se extrai dos princípios espíritas, que o Espiritismo é uma doutrina humanista. Humanista no sentido renascentista mesmo da palavra humanismo. Coloca o ser humano como o centro de suas preocupações. A valorização do ser humano, a educação do ser humano, a dignidade do ser humano, a construção do ser humano, a educação do ser humano é o centro de suas preocupações. Justamente por isso, o Espiritismo se propõe, ao trabalhar o ser humano, trabalhar as instituições, para pegar aqui o gancho do que o meu antecessor falou, e foi um prazer enorme escutar isso. Para mim foi muito enriquecedor, todas as falas do seu Eduardo Valério aí. O Espiritismo, ao mesmo tempo que trabalha, que coloca o ser humano na centralidade de suas preocupações, ele se propõe também a aperfeiçoar os produtos do ser humano, da cultura humana, as suas instituições, a sua arte, a sua cultura, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Não num sentido único, paradigmático, de interpretar que tudo só é válido a partir da ótica espírita, mas valorizar a experiência humana enquanto experiência humana, porque todos somos caminhantes nessa jornada. E justamente porque o Espiritismo é uma doutrina humanista, o Espiritismo se propõe a valorizar o ser humano, independentemente dos seus rótulos. Na perspectiva espírita, o que importa é o ser humano, não é o ser humano torcedor do Botafogo da Paraíba, não é o ser humano paraibano, não é o ser humano brasileiro, não é o ser humano japonês, não é o ser humano de direita, não é o ser humano de esquerda. É o ser humano independente dos seus rótulos. É enxergar, mesmo diante do infinito quadro de diversidade, de expressões humanas, uma humanidade fundamental em cada ser humano. E isso também é uma proposta da alteridade.
Então, a vivência da alteridade é aprender a conviver, a dialogar, a se comunicar, a construir uma ponte relacional entre os diferentes, valorizando a experiência do diferente. Eu entendo, a partir da ética da alteridade, que a minha experiência humana só fica enriquecida a partir do momento que eu tenho contato com aquelas pessoas que são diferentes de mim. Porque aquelas pessoas que são diferentes de mim valorizam o meu aprendizado, possibilitam o meu aprendizado, enriquecem a minha subjetividade. A ética da alteridade é a ética de valorização da diferença, entender a diversidade e a diferença como algo importante no caminhar evolutivo do ser humano. E aí é onde a gente entra na questão da reflexão que eu proponho para a tarde de hoje. Porque a vivência ilimitada da alteridade, da tolerância, o que eu vou falar que é o paradoxo da tolerância, mas para mim a alteridade é um passo a mais da tolerância, porque a tolerância é meio que aceitar que o outro existe. A alteridade é muito mais do que tolerar, a alteridade é viver ao lado do outro, é se comunicar com o diferente. Mas a vivência irrestrita da alteridade ou da tolerância leva ao que um filósofo chamado Karl Popper, muito conhecido também por ser filósofo da ciência, mas que também escreveu muito na área da filosofia política, chama de paradoxo da tolerância. Não dá para a gente destrinchar pelo tempo todas as nuances relacionadas à questão do paradoxo da tolerância, mas o paradoxo da tolerância pode ser mais ou menos apresentado assim. Numa sociedade muito tolerante, tolerar o intolerante levará à destruição da própria tolerância. Todos entenderam o que eu quis dizer? Se nós exercitarmos ilimitadamente a alteridade, nós temos que aprender a respeitar mesmo aqueles que não querem viver a alteridade. O exercício limitado da tolerância leva a respeitar o intolerante. E isso gera um paradoxo, porque a partir do momento que os intolerantes vão ganhando espaço, a intolerância destrói a tolerância. A ausência da alteridade destrói a própria alteridade. Esse é o paradoxo da tolerância que o filósofo Karl Popper, no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, propõe. E aí ele faz essa proposta do paradoxo da tolerância como uma reflexão dos limites da própria democracia e como uma reflexão dos limites da própria sociedade aberta e plural. Até que ponto uma sociedade plural pode ir na sua aceitação ao pluralismo. E aí, quando a gente observa o contexto atual, e aí faz a conexão com aquela reflexão que eu fiz no início, uma angústia realmente se revela ao nosso coração. Nós temos, por questão ética, por questão de princípio, por questão de entendimento da própria doutrina espírita, e como consequência da doutrina da reencarnação, que entende que a diversidade é inerente ao ser humano, porque cada pessoa vive a sua experiência evolutiva, o dever ético de respeitar quem é diferente de mim. Só que esse dever ético, diante de como é que se revela, então, como é que fica, então, esse dever ético diante de uma pessoa que não respeita, que não tem consciência desse seu dever ético de respeitar a diversidade do outro? Como é que eu posso ser autoritário com uma pessoa autoritária? Como é que eu posso ser tolerante com uma pessoa intolerante, sem descambar eu mesmo na intolerância? Então, essa é a dicotomia, esse é o conflito destrinchado que eu trouxe para vocês no início. E como bem falou Jailson, já encerrando aqui, porque eu realmente quero privilegiar as perguntas, como falou Jailson no início, nós não queremos fechar a questão, e eu, como educador espírita, me proponho muito mais a colocar pulgas na orelha do que trazer respostas prontas. Como é que a gente resolve essa dicotomia? E aí, a minha proposta de reflexão para vocês é que a alteridade é possível, devemos vivenciar a alteridade, porque isso é um reflexo da ética espírita, mas a alteridade ela precisa ser exercida ou ela precisa partir de um parâmetro mínimo. Porque se não houver um parâmetro mínimo no respeito à diversidade, no diálogo, na comunicação, se não houver um ponto de partida ou um consenso mínimo entre as pessoas que pensam divergentemente,
o campo de diálogo, o campo dialógico, para utilizar aí uma expressão de Habermas, né? O lugar discursivo onde é possível, onde seria possível debate de ideias, será destruído pela ausência desse parâmetro mínimo, porque as pessoas intolerantes não respeitariam esse parâmetro mínimo, invadiriam o espaço das pessoas tolerantes e a própria tolerância, a própria alteridade, a própria democracia seria destruída. Então, a minha reflexão é nessa perspectiva. É possível vivenciar a alteridade, devemos, penso, vivenciar a alteridade, mas essa alteridade, ela deve partir de um ponto de partida, de um parâmetro mínimo, de um conceito mínimo, de um consenso mínimo sobre determinados pontos, para que aí sim essa diversidade se manifeste. E nós, como espíritas, a partir da perspectiva espírita, qual seria esse parâmetro mínimo? Porque a grande dificuldade reside exatamente em estabelecer qual é esse parâmetro mínimo. Porque esse parâmetro mínimo é dotado de uma grande carga de subjetividade. Vocês hão de concordar comigo. Cada pessoa vai se eleger aquilo que entende o parâmetro mínimo. Não é? Não chegaríamos a um consenso, entre aspas, no diálogo extremamente aberto nesse ponto, sobre esse parâmetro mínimo. Há uma possibilidade de se chegar a esse parâmetro mínimo, é aquela velha história, todo mundo disse, e até acho que Descartes fala isso, todo mundo tem um pouco de bom senso, todo mundo acredita que tem bom senso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que esse parâmetro, estabelecer esse parâmetro mínimo é a grande dificuldade da questão. Mas sobre os parâmetros espíritas, a partir da ótica espírita, é possível estabelecer esse parâmetro mínimo. Esse parâmetro mínimo está exatamente na fala do meu colega Eduardo Valério. Esse parâmetro mínimo está na vivência da caridade, mas não na vivência da caridade com o conceito que foi apreendido pelas religiões, né? Principalmente pelo cristianismo medieval. Mas na vivência da caridade, eu já vou encerrando, que eu acho que o meu tempo estourou, na vivência da caridade, eu costumo dividir a caridade em dois tipos, não em material e espiritual, mas em uma outra perspectiva, na caridade objetiva e na caridade subjetiva. Né? A caridade objetiva seria a caridade da ação, realmente. A caridade do fazer, a caridade da praxis, a caridade da atitude. Mas a caridade também ela se revela numa perspectiva subjetiva. E se a gente pegar a passagem do óbolo da viúva do Evangelho, quando Jesus questiona aos apóstolos quem fez a maior caridade, e ele aponta que a maior caridade foi feita pela pessoa que não tinha nada e doou um pouco do que não tinha, ele está ali nos ensinando essa perspectiva da caridade subjetiva. A caridade subjetiva no sentido do imperativo categórico kantiano, na história do cumprimento do dever, de doar a sua subjetividade em prol da causa da fraternidade. Então, para mim, esse parâmetro mínimo se desdobraria nas grandes lições do Espiritismo, nos grandes ensinamentos de Kardec. Primeiro, trabalho, solidariedade e tolerância. Não é possível a vivência da alteridade, não é possível diálogo com o diferente, se dentro desse diálogo não se respeita a solidariedade, se dentro desse diálogo não há respeito à fraternidade, se dentro desse diálogo não se respeita a dignidade da pessoa humana a partir da sua dimensão humana. E aí a gente tem que lembrar que essa questão da dignidade da pessoa humana, embora construída perspectiva ocidental, como uma evolução da filosofia do direito ocidental, a partir do momento em que em 163 países do mundo, de diversas culturas, capitalistas e comunistas à época, assinam a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aqueles valores incertos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e essa é uma perspectiva que o grande filósofo italiano Norberto Bobbio advoga, a partir do momento que 163 países do mundo assinam a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, aqueles valores expressos na Carta de Direitos Humanos da ONU passam a ser valores universais, aceitos por todos os países do mundo, pelo menos pela uma grande maioria dos países do mundo. Então, nós devemos vivenciar a alteridade,
respeitar a diferença, dialogar com o diferente, com o pensamento divergente, mas há princípios básicos que não se pode abrir mão sob pena de a própria alteridade ser destruída. E esses princípios básicos estão na vivência do amor, na vivência da ética, na vivência da caridade subjetiva, no exercício da razão e na valorização da ciência, porque foi assim que Kardec nos ensinou. Lembrando que Kardec repete inúmeras vezes a lição de Erasto: é melhor rejeitar rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, nos conclamando ao exercício diuturno da razão em torno daquilo que nos é apresentado e daquilo que é posto ao debate. Se não houver a vivência desses princípios mínimos, penso eu, a partir da perspectiva espírita, não é possível a vivência da alteridade e eu não quero me desdobrar nas consequências, porque o próprio Karl Popper faz esse desdobramento e eu quero ver o que é que vai sair aí das perguntas para a gente poder entrar nesse campo e não se alongar muito na minha fala. Mas a questão é exatamente essa. Se não há espaço para o respeito a um patamar civilizatório mínimo na discussão, essa discussão não é possível institucionalmente, eticamente, dialogicamente, comportamentalmente, aceitar o pensamento diferente. Não estou dizendo com isso que devemos descambar na violência, porque o Espiritismo prega, acima de tudo, a não violência, mas é no sentido de que não sou, entre aspas, obrigado a vivenciar a alteridade com quem está disposto a acabar com a própria alteridade. Então, seria essa a minha fala na tarde de hoje, querendo incentivar o desdobramento da minha fala nas perguntas. Eu agradeço muito o espaço. Alcione, você pode... Vamos lá. Obrigada. Vamos às perguntas, né? Eu vou pedir, primeiro agradecer a presença da Maria Silvana e depois pedir desculpas a ela, porque nós temos muitas perguntas, ela foi a primeira que colocou e ela colocou de cara 4 perguntas. Então, você vai me desculpar, Maria Silvana, eu vou pegar uma, depois, se a gente tiver tempo, eu volto nas outras, tá bem? E a pergunta que ela faz para o Eduardo é o seguinte: como nós estamos em épocas de eleição, ela pergunta: o Centro Espírita poderia colaborar com o despertar do cidadão, da cidadã, como seres que possuem direito à dignidade e amparo do Estado? Sim, sem dúvida. O professor Herculano Pires fala que o Centro Espírita ele é, antes de nada, um centro cultural. E, nesse sentido, portanto, acho que a tarefa de uma casa espírita não é apenas de ensinar, digamos, dogmaticamente a doutrina espírita, mas de inserir a doutrina espírita no mundo e, portanto, trazer um conhecimento humano que enriquece e dá razão de ser ao espiritismo. Eu imagino casas espíritas em que se estuda história, antropologia, filosofia, psicologia, sociologia e o contexto do mundo. Claro que eu nunca aceitaria um centro espírita em que se discutisse a campanha eleitoral, que se permitisse a discussão de campanhas eleitorais. Eu acho que isso seria, a meu ver, muito desaconselhável. Mas o contexto histórico, para que as pessoas procurem entender a realidade de uma maneira radical, isto é, indo à raiz, a partir do conhecimento que liberta e dá condições do pensamento crítico, eu acho que isso seria realmente fundamental. Precisaria que as nossas casas espíritas se despojassem deste sentimento religioso, de que ali dentro não se fala do profano, só se fala do sagrado, para que o profano entrasse de sola e mostrasse o quanto existe na realidade do espírito, na sua vivência de mundo, muito menos do que da sua condição de espírito no plano espiritual. Legal. Sérgio Ramos pergunta para o Eduardo: no entender dele, e claro, sobre os postulados espíritas, onde encontramos os processos de inclusão das pessoas com deficiência dentro dessa ajuda/caridade material? Excelente. Seguramente o olhar do espírita, continuando até a resposta anterior, né? Quer dizer, quando nós olhamos para a realidade do mundo,
quando colocamos o Centro Espírita nas discussões das pautas de mundo, nós vamos encontrar uma resposta fundamental que o Espiritismo dá, e tem muito a ver com a fala do Júlio, para os sofredores do mundo, em geral, e para as pautas identitárias, em especial. Quer dizer, é inacreditável que o Espiritismo não dialogue hoje fortemente, por exemplo, na questão do racismo, na questão do direito LGBT, e na questão de gênero, na questão da mulher e na questão das identidades de gênero no direito LGBT, das pessoas com deficiência, do idoso, né, um país que está se tornando cada vez mais idoso, com uma pirâmide etária se estreitando. E para todas essas questões, o Espiritismo tem uma versão a partir do espírito imortal e da perspectiva da reencarnação, que poderia e deveria ser um diálogo permanente, não só no sentido da formação do espírita, mas, sobretudo, da inspiração para a sua ação no mundo, no aprimoramento das instituições. Na questão da pessoa com deficiência em especial, a gente poderia começar com algo muito óbvio, muito terreno, muito material. As nossas casas espíritas são acessíveis? Ou o cadeirante chega na calçada e fica olhando como eu gostaria de entrar nesse centro espírita, mas eu não consigo? Obrigada, Valena. Pergunta do Sérgio Ramos para o Júlio. Estudos sérios mostram que, a partir do momento que a diversidade passa a ser desejada, há um ganho não só social, mas também econômico. Dentro do movimento espírita, de que forma temos levado esses conceitos à comunidade que estamos inseridos? Não temos levado. Não temos levado, simples e objetivo. Como eu falei no início, né, o movimento espírita brasileiro, de matriz febiana, ele realmente tem uma grande dificuldade, até porque sabemos a raiz da construção histórico-cultural do movimento espírita brasileiro, no seu nascedouro lá, entre místicos e religiosos, lá na FEB, e a sua viés rustenguista, neocatólica, vamos dizer assim, né? Justamente por isso o movimento espírita tem uma dificuldade enorme de trabalhar com a diversidade. Então, a grande constatação disso que eu estou dizendo é que, provavelmente, se muitos de nós aqui, como viemos de lá, do movimento espírita tradicional, fomos meio que expulsos desse movimento espírita, não é? Coitado de Mateus, aí até uma corrente nova do espiritismo fundou para desencaminhar os jovens. Foi isso que o Paulo foi acusado aí, né? Justamente essa visão, essa nossa vivência negativa nas fileiras do movimento espírita tradicional, porque, de uma certa forma, nos encontramos aqui nesse movimento CPano, alguns mais, outros menos, mas, de certa forma, nós batemos de frente com a ideologia dominante no movimento espírita brasileiro e fomos atacados, expulsos ou nos convidados a nos retirar desse movimento. Então, só isso aí já demonstra como é sintomática essa questão da vivência e do entendimento de como a diversidade é importante para o enriquecimento intersubjetivo e o enriquecimento da própria doutrina espírita. E quando, por um acaso, nós nos propomos a dialogar com a diversidade, normalmente nosso diálogo com outras religiões, o diálogo do movimento espírita brasileiro com outras religiões, é mais uma tentativa de legitimar o próprio espiritismo dentro do movimento cristão do que propriamente um diálogo verdadeiro com a diversidade. Né? Se propõe muito diálogo interreligioso, chamando impropriamente de ecumênico, porque o espiritismo não pode estar inserido conceitualmente dentro do movimento ecumênico, porque o movimento ecumênico não comporta o espiritismo, mas mesmo quando o espiritismo se propõe, o movimento espírita se propõe a dialogar com as outras, com outras religiões, notadamente as religiões cristãs, faz mais com o intuito de buscar a aprovação, vamos dizer assim, paternal com esse movimento cristão do que afirmar o próprio espiritismo. Então, nós ainda estamos patinando, embora culturalmente o espiritismo seja rico e traga essa ideia da alteridade na sua raiz, o movimento espírita brasileiro ainda está patinando bastante nessa ideia do entendimento da diversidade. Bom, tem muitos agradecimentos, muita gente elogiando, todo mundo gostou bastante.
E aqui eu acho que o Homero fez uma... Eu achei, Homero, que era tem muita gente que deixou comentários, né? Mas como você disse que era uma pergunta, deixa eu voltar aqui. Ele reformulou depois. Ele reformulou só a data, mas como não estava com um ponto de interrogação, eu achei que era só achei que fosse só um comentário. Eu faço ao vivo, pode ser? Então, vai lá. Pergunta, Eduardo. Tá, Eduardo, é o seguinte, eu li na Folha de São Paulo, numa matéria recente, que em 2020 o Brasil vai crescer mais do que a América Latina e vai crescer mais do que a zona do euro. Isso não é uma coisa curiosa? Realmente eu fiquei surpreso com essa notícia, porque me parece até que é uma notícia do Banco Mundial, e é curioso, porque com tudo que a gente observa, então significa que mesmo a situação bastante difícil do Brasil atual, o PIB vai crescer este ano. Claro, o ano que vem não vai ser igual, mas esse ano ele vai crescer mais do que a zona do euro e toda a América Latina. Não sei se chegou a ver essa matéria. Sim, mas a realidade já foi desmentida. A notícia foi desmentida ontem pela realidade. O PIB já foi divulgado no ranking internacional e o Brasil despencou e é hoje o 12º país do mundo. Já chegamos a almejar a 7ª posição há um tempo atrás. E com a Austrália nos nossos calcanhares, que é o 13º lugar, né? E, de fato, basta, acho que a gente olhar em torno, essa é uma questão, não sei se é exatamente esse o tema, mas muito rapidamente, só se pensa em crescimento quando há investimento produtivo. Não há crescimento de país algum com investimento financeiro. O investimento financeiro é mera especulação. E crescimento é com o capital produtivo que se dá a partir do momento em que haja investimento público. Nenhum país do mundo, nem mesmo os países fortemente capitalistas, cresceram sem forte investimento público, sobretudo em infraestrutura. E isso nós não temos mais no Brasil. Então, se a gente ler uma notícia dessa, tem que duvidar dela. Quer dizer, ou é um jornalista equivocado, ou ele está a serviço de algum interesse. Porque a realidade brasileira mostra que não há mais investimento público em infraestrutura e não há investimentos em crescimento em produtivos. O que existe é apenas fluxo de capitais especulativos financeiros. Então, de fato, eu fico perplexo, né, com essas notícias que a gente lê por aí, porque, na verdade, é o sério problema da grande imprensa, que está, muitas vezes, dominada pelos grandes holdings bancárias, financeiras, e querem fazer esse tipo de profecia autorrealizável. Bom, obrigada, pessoal. Obrigado. Por todas as perguntas, e depois, Júlio e Eduardo, Luciana passa para vocês várias congratulações, vários agradecimentos. De nossa parte, só muito obrigado. É com Homero para apresentar a nossa poesia. Ok. Pessoal, então a gente quer novamente agradecer e cumprimentar muito aos nossos convidados, nossos palestrantes, que fizeram 2 palestras excelentes, e apresentar mais uma poesia da poetisa Francisca Gomes, lá de Maranguape, Ceará. Agradecer muito a ela pelo carinho de ter nos enviado 2 poesias belíssimas. E vamos, então, ouvir, neste segundo momento, a poesia dela, intitulada Nossas Crenças e Verdades. Olá, pessoal. Sou Francisca Gomes, aqui do Ceará, uma colaboradora da Seara Espírita Bezerra de Menezes, em Maranguape, terra de Chico Anísio, e agradeço o convite para participar deste evento da CEPA Brasil com a leitura de um poema meu. Vou ler para vocês um poema do meu livro Fragmentos, Vidas, Amores e Verdades, cujo título é
nossas crenças e verdades. Vamos lá. Que nossas crenças e verdades não nos torne arrogantes. Arrogância cega, atrofia nosso raciocínio. Que nossas crenças e verdades não nos impeçam de conhecer outras crenças, de examinar outras verdades. Que não sigamos na vida fanatizados, bitolados. Que por causa das crenças e verdades arraigadas em nós, não fiquemos escandalizados com outras crenças e verdades, pois isso revelaria o quanto somos fanáticos, como é manipulável a nossa personalidade. Que nunca consideremos que a nossa crença é a legítima, que nunca pensemos que a nossa verdade é a verdade. Nossas crenças e verdades não são irrefutáveis. Estejamos atentos às contestações das ideias que defendemos, pois existem outras crenças e outras verdades. Que as nossas crenças e verdades colaborem para que nos tornemos espíritos melhores, que sirvam às nossas necessidades, que colaborem para a nossa ascensão, que desenvolvam em nós a humildade de que não sabemos de quase nada e que nos transforme em verdadeiros irmãos de todos os seres da terra, do ar e da água. Beijos para todos vocês e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Bom evento, bons estudos e uma ótima reflexão. Pessoal, eu queria sugerir que o Homero, que conhece a Francisca, diga a ela para agora falar não mais Maranguape, terra de Chico Anísio, mas Maranguape, terra de Francisca Gomes. É verdade. Boa, muito bom. Tá certo. E também da Tina, uma querida amiga trabalhadora que está quietinha aqui, mas Vai é terra pro André dessas Luiz, duas poderosas mulheres. Pessoal, vamos fazer um verdade. treinamento, depois a gente volta aí e a gente conversa, tá bom? Nós agradecemos a participação de todos, em especial o apoio da própria CEPA, Associação Espírita Internacional, em nome da sua presidente, a Jacira Jacinto da Silva, e do CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, em nome do seu presidente, Wilson Garcia. Aos nossos palestrantes, o nosso muito obrigado, excelentes exposições, uma pena que tiveram muito pouco tempo, eu sei que daria um seminário, Eduardo Valério e Júlio Farias. Agradecemos também a União das Sociedades Espíritas do Ceará, em nome do André Luiz, com a parte artística do grupo Ser Voz, que saiu no cartaz com S, mas é com Z, Ser Voz de Luz, e a poetisa Francisca Gomes, e tantas outras instituições e pessoas que colaboraram com a divulgação, com o apoio, e muitas outras estão aqui hoje representadas, mas as quais nós não vamos nominar, pois podemos esquecer algumas. Agradeço a nossa diretoria pelo empenho e dedicação, que, apesar das dificuldades, conseguimos realizar este único evento de 2020. Matheus Laureano, nosso vice-presidente, Homero Ward, nosso secretário, Elizabeth Monson, tesoureira, Alcione Moreno, nossa assessora de relações, e Neviton Vargas, assessor de comunicação. Também um especial, não faz parte da diretoria, mas a Luciana Cruz, pelo suporte técnico, pela divulgação, foi um grande apoio, viu, Luciana? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde de sábado, e que possamos continuar prestigiando outros eventos que estão sendo realizados por outras instituições, tanto aqui no Brasil como de fora, e a gente percebe que o mundo ele é muito menor se nós procurarmos nos encontrar. Muito feliz pelas poesias, pela música, pelas exposições,
tá certo? E agora, quem quiser pode abrir aí os microfones e falar suas palavras, e vamos nos ver, tá bom? Agora, um momento